No último episódio, vimos como o Nilo desenhou o mapa, criando o Alto e o Baixo Egito. Mas o verdadeiro poder do rio não estava em dividir, estava em governar. Antes mesmo de qualquer faraó usar uma coroa, existia um soberano absoluto, que era ao mesmo tempo implacável e generoso, e que ditava a única lei que importava, a lei da sobrevivência. Esse soberano era o próprio ciclo do rio. Para nós, o ano tem 4 estações. Para os antigos egípcios, o ano tinha 3, e todas elas eram definidas pelo Nilo. Eles não contavam o tempo primeiro pelo sol ou pelas estrelas. Eles contavam o tempo pelas águas. A primeira estação era a Rete, a inundação, que ia de julho a outubro. Lá longe, nas terras altas da África, as chuvas torrenciais enviavam uma onda gigante rio abaixo. As águas do Nilo subiam, transbordavam e engoliam todo o vale. O Egito se transformava em um imenso mar interior, raso, escuro. Era um período de destruição criativa. Os campos simplesmente desapareciam sob a água. Os vilarejos, construídos em terrenos mais altos, viravam ilhas. Mas quando as águas finalmente recuavam, elas deixavam para trás um presente precioso, uma camada espessa de lodo negro, o Kemet, que deu nome à própria terra, a Terra Negra. Esse lodo era um humus riquíssimo em nutrientes, que fertilizava o solo ano após ano, sem que ninguém precisasse sequer usar um arado. Depois vinha a Perete, a emergência de novembro a fevereiro. As águas baixavam, revelando essa terra escura, macia e pronta para o plantio. Era a estação da semeadura. O trabalho nos campos recomeçava em um solo que já tinha sido, na prática, arado e adubado pelas próprias águas do rio. E, por fim, chegava a Xemu, a colheita de março a junho. O sol forte do deserto brilhava sobre os campos dourados de trigo, cevada e linho. O calor era intenso. O rio atingia seu nível mais baixo, mas era a época em que os celeiros se enchiam até o topo. Previsível, confiável, abundante, esse ciclo de presente, crescimento e colheita era o maior tesouro do Egito. E não é por acaso que a primeira grande administração centralizada do mundo nasceu justamente aqui, para gerenciar esse presente coletivo que o rio oferecia. Mas como controlar esse gigante tão poderoso? Como garantir que sua água chegasse a todos os cantos da Terra Negra? A resposta, a princípio, não estava em um palácio, estava no campo, com uma ferramenta engenhosa chamada Shaduf. Era um sistema de contrapeso, uma longa vara com um balde numa ponta e um peso na outra, que permitia tirar água do rio ou dos canais e joguelar em níveis mais altos. Com o Shaduf e mais tarde com mecanismos mais complexos, os egípcios desafiaram a gravidade. Eles criaram uma rede incrível de canais e diques que transformou o presente do Nilo de um evento anual passivo em um sistema de riqueza ativo e totalmente administrável. Agora, pare e pense no salto social que isso representou. Construir e manter essa rede de irrigação não era trabalho para uma única família ou uma aldeia. Exigia uma coordenação em massa, exigia um líder para comandar os trabalhadores, exigia agrimensores para medir a terra depois da cheia e redesenhar as fronteiras de cada lote, e exigia escribas para anotar a produção de cada parcela
e calcular os impostos. Quem controlava a água, controlava a comida. E quem controlava a comida, controlava o povo. O ciclo do Nilo, portanto, não só alimentou os egípcios, mas também criou a justificativa perfeita para a formação de um Estado poderoso e centralizado. E foi assim que o verdadeiro poder, o poder do ciclo das águas, precisou de um rosto humano para representá-lo. O faraó surgiu não apenas como um rei guerreiro, mas como o principal garantidor divino da cheia perfeita. Ele era um intermediário entre os deuses e o povo. Se a cheia fosse boa, farta, era porque o faraó era justo e seus rituais tinham agradado a Hope, o deus da inundação. Se a cheia falhasse, a culpa era dele. O faraó era o senhor das duas terras, mas sua primeira e mais importante função era ser o administrador-chefe do presente do Nilo. Os impostos eram pagos em grãos, colhidos graças à cheia. O trabalho que construiu as pirâmides foi mobilizado durante a estação de Arrete, a inundação, justamente a época em que os camponeses não podiam trabalhar em seus campos inundados. Portanto, quando você olha para uma pirâmide imensa, não está vendo apenas o túmulo de um deus rei, você está vendo a materialização do poder do Nilo. A pirâmide é o produto final de uma longa cadeia, que começava com a lama negra depositada pela cheia, que era convertida em grãos, que eram convertidos em riqueza, para o Estado, que era convertida em mão de obra organizada. A pirâmide é, em última análise, um monumento ao controle bem-sucedido do ciclo do rio. O Nilo não era apenas o cenário da história egípcia, ele era o roteirista e o diretor. Seu ciclo previsível criou um excedente agrícola colossal e estável. Esse excedente permitiu uma especialização do trabalho. Surgiram artesãos, sacerdotes, soldados e escribas, pessoas que não precisavam mais cultivar a própria comida. E essa sociedade complexa exigiu uma hierarquia rígida e um governo central forte para se manter de pé. O rio deu o poder, e a figura do faraó foi a forma humana que esse poder assumiu. É por isso que dizemos que, em muitos sentidos, o Nilo foi o primeiro e verdadeiro faraó do Egito. Mas havia um passo final a ser dado. Esse sistema de poder, baseado no controle da água, funcionava perfeitamente dentro de um reino unificado. Mas e se houvesse dois reinos, dois administradores para o mesmo rio, dois líderes celebrando rituais rivais para garantir a mesma cheia? A própria lógica do Nilo, que exigia unidade para ser manejado de forma eficiente, agora clamava por uma solução política. A geografia tinha criado dois reinos, o Alto e o Baixo Egito. Agora, a economia e a religião que essa geografia gerou exigiam que eles se tornassem um só. O palco está armado, os atores prontos, e o rio, o verdadeiro soberano, aguarda seu representante definitivo. Gostou do conteúdo? Então deixe seu like para fortalecer o canal e não perca nenhuma novidade. Entre agora no nosso grupo de avisos no WhatsApp e receba os próximos vídeos em primeira mão.